Boa tarde, turma, tudo bem? Tia tá aqui, quinta-feira, vamos lá, força para terminar, já a semana termina. A tia veio aqui agora com a aula de português, tá bom? Vamos continuar no caderno, dando sequência nos nossos estudos. E hoje o tema é comparar informações em diferentes textos. Então, a atividade é no caderno, vocês vão prestar atenção no vídeo. E, como tarefa de casa, eu vou mandar o mapa mental de geografia e artes para vocês estudarem para a prova de amanhã. Combinado? Então, prestam atenção no que vocês terão que desenvolver no caderno. Vou abrir aqui o conteúdo, só um minutinho. Então, vamos lá. Atividade do dia, ó. Deixa eu pegar o lápis aqui para facilitar os estudos. Comparar informações em diferentes textos. Você já conhece diversos elementos que dizem respeito ao gênero notícia. Sabe, por exemplo, que um texto desse gênero se encarrega de transmitir às pessoas informações sobre o mundo em que elas vivem. Mas será que essas informações são sempre verdadeiras? Será que toda notícia é completamente confiável? Se você respondeu que não, que nem sempre uma notícia é confiável, você está certo. Há o que chama em inglês de fake news, isto é, notícias falsas, as que entram em circulação como se fossem verdadeiras, e preciso estar atento a elas. Leia a seguir uma notícia acerca de uma fake news que se espalhou por meio da divulgação de um vídeo em que aparentemente um rato toma banho sozinho. Então, aqui nós temos uma imagem falando que entre tantas notícias que nos circundam, há as que são falsas. Vídeo que fez sucesso não mostra rato tomando banho. Nesta semana, circulou pela internet um vídeo em que um rato aparece supostamente tomando banho. Com mais de 1 milhão de visualizações no YouTube, a gravação feita no Peru por um DJ ganhou as redes sociais e abriu um grande debate. O animal que aparece na imagem é um rato mesmo? Ratos podem tomar banho? Esse vídeo é verdadeiro ou foi editado? Em entrevista a Newsweek, o biólogo Dallas diz que, na verdade, o animal não é um rato, e sim uma pacarana, um roedor típico de países como Peru, Colômbia e Equador. Alguns exemplares também podem ser encontrados na Amazônia brasileira. Além disso, Critzel diz que a pacarana não está tomando banho, mas sim tentando tirar o sabão que alguém passou nela. Esse tipo de produto, de acordo com o cientista, pode fazer mal a um animal, que corre o risco de contrair doenças. Fake news. O vídeo da pacarana é um exemplo de como notícias falsas, fake news, podem se espalhar rapidamente pela internet. Antes de compartilhar um vídeo, uma imagem ou um acontecimento, verifique se ele ou ela é verdadeiro e se nenhum ser, ou seja, pessoa, animal ou vegetal, foi violado ou agredido para que aquele material fosse produzido. Então, é muito importante isso. Ainda que esse caso não tenha provavelmente provocado resultados danosos à sociedade, ao contrário do que acontece com a pacarana, que aparece no vídeo, já que o sabão posto nela faz mal à sua saúde, há notícias falsas que podem ser bastante... Deixa eu aumentar um pouquinho que aqui tá ruim para enxergar. Podem ser bastante prejudiciais a determinado grupo de pessoas ou mesmo a um país inteiro. Muitas decisões importantes são tomadas nas mais diferentes áreas que permeiam uma sociedade com base nas notícias. De que modo é possível um leitor prevenir-se contra notícias falsas? Um dos meios para isso é comparar várias notícias a respeito de um mesmo assunto. Tal procedimento pode ser eficaz, porque geralmente uma notícia falsa é divulgada apenas por uma fonte. Dificilmente fontes diversas divulgarão a mesma notícia falsa.
Ainda que isso ocorra, elas não apresentarão exatamente as mesmas informações. Possivelmente, revelarão diferenças, o que deve ser levado em consideração por quem quer checar a veracidade de uma notícia. A seguir, são apresentadas duas notícias acerca de um mesmo assunto: o desabamento de uma ponte na Itália. A primeira delas foi publicada em um site de informações direcionada a crianças e jovens. A segunda circulou supostamente em redes sociais, sem fonte definida. Leia os dois textos com bastante atenção. Então, aqui está mostrando a comparação, que tanto praticamos no dia a dia, pode servir para reconhecermos notícias falsas. Primeiro, ponte desaba no norte da Itália durante tempestade. Ponte Morante desaba em Genova, na Itália. Parte de uma ponte caiu durante uma tempestade na rodovia A10 na cidade de Genova, norte da Itália, no dia 14 de agosto. Carros ficaram sob os escombros e o governo italiano contabiliza 39 mortos, entre eles uma criança e 16 feridos. 4 pessoas foram resgatadas com vida e 10 ainda estão desaparecidas. Participam do resgate 200 bombeiros. O viaduto, de cerca de 45 metros de altura, o equivalente a um prédio de 15 andares, desabou ao meio-dia quando havia uma grande circulação de carros. A estimativa é de que havia 35 carros e 3 caminhões no trecho que caiu. A estrada A10 que liga a França e Itália é muito usada para chegar às praias italianas da Ligúria. Então, aqui está a Ponte Morante. A queda aconteceu em meio a fortes chuvas. A Ponte Morante foi levada em 1967, levantada, e há 2 anos passou por uma reforma. Texto 2. 3 pontes desabam na Itália ao mesmo tempo. Na cidade de Genova, na Itália, 3 pontes localizadas na mesma rodovia A10 caíram ao mesmo tempo. Dizem que a razão para essas 3 quedas foi o vento que soprou no local. Felizmente, todos os que foram atingidos pelos escombros sobreviveram, e sem arranhões. Autoridades do local resolveram alertar os demais países sobre essa possibilidade de pontes desabarem em virtude de ventanias. Você pode perceber que ambas as notícias são muito diferentes em diversos aspectos. O primeiro deles diz respeito à extensão. A primeira notícia apresentada é maior do que a segunda. Ainda que isso não seja determinante para classificar uma notícia como falsa, trata-se de um motivo para desconfiar. Uma notícia muito pequena pode significar que não houve apuração suficiente das informações para elaborar o texto. Ainda outro aspecto formal diferencia as duas notícias. Enquanto a primeira é acompanhada de várias imagens e até mesmo de um vídeo sobre o evento relatado, a segunda compõe-se apenas de texto verbal. A apresentação de imagem não é regra para que uma notícia seja verdadeira, mas tal fator deve ser levado em conta, pois a imagem pode atestar a veracidade do que se noticia. Considerando-se o conteúdo, as disparidades se mantêm. O que mais se destaca refere-se à quantidade de pontes que desabaram. Enquanto a primeira notícia trata de uma ponte, a segunda menciona 3, que inclusive caíram ao mesmo tempo. Há, portanto, em uma das duas notícias um equívoco. Então, precisamos pensar sobre o que parece mais improvável: que uma ponte caia ou que 3 pontes caiam na mesma rodovia. Caiam ao mesmo tempo. O mais difícil de ocorrer é a segunda situação. Ao checar notícias, é necessário atenção aos absurdos. Parece ilógico que as 3 pontes citadas na segunda notícia tenham caído por causa de uma ventania, ainda que o vento possa contribuir para um acontecimento desse tipo. Ele sozinho não tem força para tanto. Quedas assim muito provavelmente têm relação
com as condições da estrutura das pontes. Uma notícia que apresente informações de modo incompleto também deve gerar desconfiança. O mesmo deve acontecer diante da falta de precisão quanto a fontes dos dados, o que marca negativamente a segunda notícia. Dizem que a razão para essas 3 quedas foi. Dizem não é uma certeza, né? Não tem precisão. Finalmente, outro detalhe precisa ser observado na comparação desses 2 textos. A primeira notícia limita-se a apresentar os fatos sem emissão clara de opinião, como deve ser um texto desse gênero. Já a segunda notícia, que supostamente circulou nas redes sociais, mostra o contrário. Ao usar a palavra felizmente, o autor da notícia revela seu posicionamento. Por isso, ser algo que foge às regras jornalísticas para a produção de notícias. Trata-se de mais um elemento a ser levado em conta na hora de checar a veracidade de uma informação. Exercícios. Primeiro, checar uma notícia para verificar se é verdadeira assemelha-se ao trabalho de um detetive. Deve-se prestar atenção aos detalhes, para que se descubram indícios que possibilitem concluir se as informações noticiadas são confiáveis ou não. Os exercícios vocês irão responder no caderno, tá bom? Então tá aqui. Ao checar uma notícia, haja como um detetive. Primeiro, a breve notícia reproduzida a seguir pode ser classificada como fake news e foi retirada de um site responsável por desmentir informações falsas que estejam em circulação. Leia o texto com bastante atenção. Mel é o único alimento que não estraga e cura quase todas as doenças. Mel é o único alimento que não estraga e, quando misturado com canela, pode curar quase todas as doenças, como doenças do coração e dor de dente. O que há de informação nessa notícia que pode causar desconfiança do leitor? Reflita sobre isso e, logo depois de chegar à conclusão, comente com os colegas e em seguida tente elaborar com eles uma dica para que as pessoas, de modo geral, não acreditem em fake news. Então, aqui vocês vão notar, identificar e escrever no caderno o que é que está faltando ou então que está apontando que pode ser um fake news, tá? Segundo, não é somente por meio de notícias que as pessoas podem receber informações falsas. Imagens que circulam principalmente pela internet também podem ser enganosas. Existe a possibilidade de manipular fotografias utilizando programas de computador. Um olhar apurado, nesse caso, pode evitar que se acredite em imagens forjadas. Vamos testar sua atenção aos detalhes. Observe com cuidado as 2 fotos a seguir. Tente localizar 10 diferenças entre elas. Então, aqui nesse exercício, vocês irão observar a imagem, tá? Vou até diminuir aqui. Aqui tem as imagens, que vocês terão que observar as diferenças. Como aqui já mostra, vocês só listem no caderno, no exercício, as diferenças. Por quê? É um exercício de observação, esse aqui, assim como um noticiário tem que ter. Terceiro, em cada item a seguir, há um título de notícia verdadeira e outro de fake news. Com base nas informações presentes nesses títulos, indique quais deles você pensa que são verdadeiros e justifique suas indicações. Então, aqui no item A, título 1, mais de 50% dos brasileiros não têm diploma do médio, aponta o OCDE. Título 2, não existe brasileiro que não tenha diploma do médio, aponta OCDE. Então, aqui vocês vão apontar qual título vocês acham que é um fake news e o porquê. Segundo item 2, título 1, governo desiste de vacinar a população contra a febre amarela. Título 2, governo vai ampliar vacina da febre amarela para todo o país.
A mesma coisa, vocês vão apontar qual dos títulos pode ser um fake news e por quê. C. Título 1. ONU anuncia que a fome no mundo foi completamente extinta. Título 2. Conflitos e mudanças climáticas aumentaram a fome no mundo, diz a ONU. Então, aqui também é a mesma coisa, comparar os dois títulos, identificar o fake news e o porquê. Leia novamente essas duas passagens extraídas, respectivamente, dos textos. Ponte desaba no norte da Itália durante tempestade e 3 pontes desabam na Itália ao mesmo tempo. Carros ficaram sob escombros e o governo italiano contabiliza 39 mortos, entre eles uma criança, e 16 feridos. 4 pessoas foram resgatadas com vida e 10 ainda estão desaparecidas. Felizmente, todos os que foram atingidos pelos escombros sobreviveram e sem arranhões. Como você já sabe, a primeira notícia é verdadeira e a segunda falsa. Suponha que você não soubesse disso. O que nesses dois trechos poderia ser considerado para determinar a veracidade? Determinar a veracidade é determinar o que torna verdadeiro, tá? O que poderia considerar nesses dois trechos o que torne isso verdadeiro ou não de cada notícia? O que é que torna aqui verdadeiro? O que torna aqui esse trecho falso? É isso, para você identificar. 5. Considerando uma notícia publicada na internet, que importância pode haver em incluir um link de vídeo relacionado ao que é relatado no texto? Gente, quer saber qual a importância de incluir um link à notícia, tá? O que é relatado no texto. Aqui vocês vão explicar qual a importância. 6. Aqui as linhas não estão completas porque a tia apagou a resposta para vocês não verem, tá? Mas aqui, ó, também era outra lacuna. E aqui mais uma. Vamos lá. Complete as lacunas de acordo com o que você aprendeu. Um dos meios de um leitor fake news é diversas notícias sobre um assunto. Esse procedimento pode ser eficaz porque geralmente uma notícia falsa é divulgada apenas por uma fonte. Ainda que fontes diversas divulguem a mesma notícia falsa, elas não apresentarão exatamente as mesmas informações. É possível que elas revelem o que deve ser levado em consideração por quem quer checar a veracidade de uma notícia. Aqui vocês irão preencher as lacunas com as palavras que tornem aqui a sentença verdadeira de acordo com o que nós vimos anteriormente. Ative a memória. Aqui nós temos a seguinte questão que já aponta a resposta, vocês só irão copiar, que fala assim: levando em conta o que você aprendeu acerca de comparação de notícias, assinale a alternativa que não expressa um aspecto a ser considerado nesse caso. Então, o que não expressa um aspecto é a cor da letra usada na escrita da notícia. Não faz diferença nenhuma. Exercícios propostos é o que entraria como tarefa de casa, a gente vai dar sequência nos estudos. Qual destas fotos poderia ser acrescentada à notícia? Ponte desaba no norte da Itália durante tempestade, para reforçar sua veracidade. Podem chamar aqui de imagem A, de imagem B e de imagem C. 9. Leia a notícia com atenção e em seguida faça o que se pede. Horário de verão começa dia 15 de outubro. Os dias começarão 1 hora mais cedo a partir do dia 15 de outubro de 2017 até o dia 18 de fevereiro de 2018. O governo brasileiro cogitou acabar com o hábito de adiantar os relógios em 1 hora, já que um estudo mostrou que a mudança no relógio não estava ajudando a economizar energia. No entanto, por hora, o governo decidiu manter o horário de verão com mais tempo de luz solar. As pessoas se sentem mais seguras para ficar na rua. Assim, compram mais e contribuem para o crescimento da economia do país. Essa notícia é verdadeira. Se fosse falsa,
Quais informações poderiam ser acrescentadas ou alteradas em relação à versão original? Aqui vocês terão que apresentar elementos que tornaria isso aqui falso, um fake news. 10. Qual destes títulos de notícia apresenta informações aparentemente falsas? Então, aqui o que apresenta é furto de objetos que custem menos de R$100, crime. Isso não é uma verdade, né? Por isso que é um fake news, né? Qualquer furto é um crime. Justifique a escolha que você fez no exercício anterior. Então, vocês leiam todas as afirmativas e concluem aqui por que essa aqui seria o fake news, justificando a questão de número 11. Ok, turminha? Então, nós paramos por aqui em português. Tá aí as propostas de exercícios para vocês resolverem em relação à comparação de informação. Fiquem atentos ao que lerem na internet sobre se é ou não fake news. E qualquer dúvida, a tia está aqui para ajudar vocês, tá? Vou parar de espelhar o livro agora. Bons estudos, espero que vocês estejam compreendendo o que nós estamos abordando nesses momentos. E qualquer dúvida, a tia está aqui para ajudar. Beijão e até a próxima aula.